Na Era do Espírito. Bom dia, estimados irmãos ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 AM, Florianópolis, Santa Catarina. Hoje teremos novamente nosso irmão Ricardo Mesquita, vice-presidente do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, que nos brindará com o tema O Evangelho segundo Mateus. Irmão Ricardo, com a palavra. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos da Rádio Guarujá. Nós hoje iremos abordar o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que trata das bem-aventuranças. Ficaremos no versículo 5.4, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Entretanto, gostaríamos de salientar que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz em fatos históricos, notícias históricas, que devemos entender, para melhor entendermos a mensagem do Cristo, é importante que conheçamos um pouco da tradição e costumes judaicos da época de Jesus, porque senão algumas palavras não poderiam ser adequadamente entendidas. No livro Renúncia, Alcione, o personagem principal do livro, juntamente com o Padre Damião, que é uma das encarnações do Espírito Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, nos traz um método para entendermos e buscarmos o estudo do Evangelho. Ele divide em 4 fases a proposta de estudar e interpretar o Evangelho. A primeira seria ler, conhecer. E para ler e conhecer, temos que saber, às vezes, o significado de algumas palavras para entendermos o texto. O segundo momento é uma reflexão em torno daquilo que está sendo apresentado pelo Cristo. O terceiro momento é sentirmos, interiorizarmos a mensagem e refletirmos como estamos diante da lei. E a fase final do Evangelho é vivenciar o Evangelho. Então, nesta passagem do Evangelho de Mateus, ele inicia as bem-aventuranças fazendo uma apresentação, uma introdução das bem-aventuranças. Ele descreve que Jesus sobe ao monte, chamado hoje o Monte das Bem-aventuranças, que fica próximo a Cafarnaum, local onde Cristo se reunia com os apóstolos, e descreve da seguinte forma: Jesus sobe ao monte, senta sobre as pedras e abre a boca. O que significa isso na tradição judaica? Que quando um mestre, e Jesus era um mestre, sobe o monte e vai falar alguma coisa, é uma das poucas passagens que Jesus fala sentado, é que um mestre falando sentado e abrir a boca, isso tem um significado, que vai dizer alguma coisa muito importante. Chico Xavier nos falou, em certa ocasião, de que se tudo fosse destruído no mundo, todas as literaturas, todos os livros, todas as mensagens do Cristo, mas que sobrassem as bem-aventuranças, o cristianismo estaria salvo. Muito bem. Então vamos a essa passagem, seguindo o roteiro de Alcione e do Padre Damião, Emmanuel, para entendermos adequadamente essa passagem do Evangelho e pudermos trazer uma reflexão. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem, o que significa? Qualidades atribuídas a ações de obras humanas que lhe conferem um caráter moral, uma virtude, uma felicidade, uma vantagem, um proveito. Aventurado, que se aventura, que é feliz. E nós vamos conduzir esta aventura ao processo de reencarnação, que vamos para o mundo material, saindo do mundo espiritual, para nossas provas, para as nossas expiações, mas é uma aventura, que podemos ser felizes ou não. Aflitos. Na tradição judaica, aflitos significa, no auge das nossas aflições, significa a perda de um ente querido, a perda de um filho, que é uma das dores morais mais fortes que podemos ter. Mas também é um grande sofrimento, angústia, preocupações. Consolo. O consolo é exatamente toda a mensagem do Cristo, que o Espiritismo vem resgatar na sua plenitude,
através do processo da justiça divina, das reencarnações mesmo. Então nós sabemos que a vida continua, que o mundo não para quando no túmulo. A nossa vida continua, a nossa personalidade continua. O apóstolo Pedro nos fala na sua segunda epístola de que o Evangelho não é de particular interpretação. Isso significa que cada um vai ter a sua interpretação. O Espírito Emmanuel, no Evangelho segundo Mateus, ele nos traz 11 reflexões a respeito desta passagem. Nós iremos citar algumas para podermos refletir em torno delas. Uma das interpretações que podemos ter é a seguinte: teremos proveito da reencarnação construindo uma vida feliz, valorizando a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem que nos burila para a união com Deus, não ficando preso aos imediatismos da terra. O Evangelho segundo o Espiritismo também nos alerta que a origem das nossas aflições, a vida presente e as vidas passadas, onde vamos buscar os nossos resgates, as nossas provas e as nossas expiações. Mas uma outra reflexão que o Espírito Emmanuel nos traz. Bem-aventurados os que choram, disse Jesus. Contudo, é importante lembrar que, se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflições. Na primeira, a resignação como compreensão de nossa necessidade de expiar e reparar. Na segunda, novas dívidas podemos adquirir no nosso processo evolutivo. E, finalmente, mais uma passagem do Emmanuel que nos diz o seguinte: os corações no bem sabem se portar às aflições menores da estrada e evitar as aflições maiores da vida. Por isso, os heróis da luta cotidiana acumulam talentos. Quando nós vencemos e resgatamos as nossas dívidas através do processo das aflições, de amor e de paz, está sendo reservado por Jesus aos sofredores da terra quando pronunciou no monte, bem-aventurados os aflitos. E assim, irmãos, nessa singela interpretação que trouxemos de forma bastante resumida, podemos entender a grandeza que nos está disponível pela doutrina espírita das 2.500 interpretações do Evangelho que o Espírito Emmanuel nos oferece. Muito obrigado a todos, Alexandre, por esta oportunidade de nós trazermos a mensagem do Cristo. Nós que agradecemos mais uma vez a atenção que o irmão dispensou. Todos nós estamos aqui em aprendizado realmente e gostaríamos ainda de lembrar aos irmãos ouvintes e aos que vão nos assistir depois que no site amorehumildade.org.br os irmãos poderão encontrar a gravação desse programa, de mais outros eventos que foram gravados em nossa casa, também os áudios dos programas anteriores gravados para a rádio, que também se encontra no YouTube, no canal TV CEAHA, que é a TV no YouTube do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Obrigado a todos que nos ouviram e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.